E a Ana mencionou agora a declaração do secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, que está repercutindo muito, e a gente traz em detalhes agora então para você. É o seguinte: incomodado com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ainda não liberou a vacinação emergencial do imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, o governo de São Paulo advertiu: não é hora de sermos tão cientistas. A declaração foi feita no sábado pelo secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Abro aspas. Não é hora de sermos tão cientistas como estamos sendo agora. O mundo está sendo cientista, mas ele está respeitando a vida. Ele já está vacinando. Nós temos que seguir critérios de segurança, mas devemos iniciar a vacinação. Fecho aspas. O secretário de Saúde disse ainda que se a Coronavac for liberada e o Ministério da Saúde não começar a imunização até 25 de janeiro, São Paulo usará a cota de vacinas a que tem direito e então iniciará a vacinação até a data prevista. 1 minuto e meio para você, Ana. Vitor, a mensagem do secretário de Saúde do Estado de São Paulo é uma mensagem que vários tiranetes estão dando aí ao longo dessa pandemia desde o início de 2020. Só acreditem no que nós estamos dizendo. Quando é para acreditar na nossa ciência, vocês, população, sociedade, fechem os olhos e apenas acreditem no que nós estamos falando. Até agora, eles não foram cientistas, esse é o problema. Onde está a ciência do lockdown? Onde está a ciência de que crianças, escolas precisam ficar fechadas porque crianças são agentes, grandes agentes de transmissão do vírus? Onde está a ciência de que precisa trancar todo o comércio, todos os restaurantes, fechar tudo, sufocar a economia para então liberar a sociedade e as veias econômicas de uma maneira homeopática, mas que está deixando muita gente aí com depressão, sem os seus recursos financeiros, sem os seus recursos econômicos para sustentar suas famílias? Onde está a ciência da Coronavac ou de outros tantos procedimentos que foram implementados durante o ano de 2020 e que não mostraram eficácia nenhuma? Onde está a ciência por trás das máscaras, que a própria OMS em fevereiro disse que as máscaras, nós não precisávamos usar as máscaras porque as máscaras não seguravam a transmissão. 3 semanas depois, a própria OMS disse que a ciência precisava implementar o uso de máscaras. Ou seja, perguntem, porque os governantes não entendem de ciência e não estão tocando essa pandemia baseado em ciência. Perfeito, nós já vamos seguir nesse tema, então estamos aqui prestes a formar novamente a nossa rede no rádio, para quem nos ouve também, e agora sim, já estamos de volta no rádio, para você que nos ouve pelas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM. Tratávamos aqui no intervalo da declaração que a Ana Paula mencionou mais cedo do secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, que está repercutindo bastante. Ele disse que não é hora de sermos tão cientistas, durante uma entrevista que deu no sábado ao comentar o procedimento para a liberação da Coronavac, a vacina chinesa contra o coronavírus. Sobre isso, queremos ouvi-lo também, Constantino, por favor. É uma confissão e tanto, né, de duplo padrão e de hipocrisia. A Ana, quem acompanhava nas redes sociais estava vendo, a Ana estava elencando ali várias questões que não têm o devido respaldo científico, mas que os isolacionistas usaram o manto da ciência para pregar e para enfiar a goela abaixo dos outros e calar quem discordasse, né? Repare que o YouTube, que é uma das principais redes, né, de divulgação hoje em dia, de rede social, o YouTube tem como critério hoje em dia que vai ser banido quem questionar as diretrizes que vêm daquela entidade lá mundial, né, de saúde, que errou muito mais que acertou até hoje. Então, isso é ciência? Isso não é ciência. Então, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo com aquilo que falamos, com aquilo que questionamos. Sequer é permitido hoje em dia contestar. Isso não tem nada a ver com ciência. É muito importante o nosso ouvinte e o nosso telespectador
entender que ciência não tem um monopólio, não é uma figura. O método científico é que importa. Basta ler um pouquinho de Karl Popper, de tantos outros, para entender isso. É o método que clama por refutação. Ninguém tem o monopólio da ciência. Então, quando você começa a escutar essa turma falar que eles representam a ciência e os outros são obscurantistas, você já desconfia. Fazem isso com o aquecimento global, fazem isso com um monte de pauta. E não é por acaso que estão tentando unir todas essas pautas naquilo que eles mesmos, não é teoria conspiratória, eles mesmos chamam de Great Reset, né? Seria o grande restart do mundo para poder usar justamente esses temas globais para avançar com a pauta globalista, que é uma espécie de governo mundial por meio de entidades como a ONU. Isso não é nenhuma teoria da conspiração. O fundador do Fórum de Davos tem um livro sobre isso, o Charles Schwab, lá não é Charlie, o Schwab é o sobrenome, né? O Great Reset, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau já falou sobre isso abertamente. O próprio governador de São Paulo usou numa apresentação a palavra reset, né? Pouco sutil, inclusive. Então, eles estão todos tentando avançar com esses tentáculos globalistas, usando como pretexto essas causas, né, globais e falando em nome da ciência. Mas o método científico não é isso. Quando alguém fala que vai usar especialistas, você já desconfia, porque, veja, a própria Jovem Pan, o próprio Pingos nos Is, deu voz a inúmeros especialistas questionando, condenando, confrontando essas verdades ditas do lado de lá, né? E também são especialistas. Então, o que acontece? Qual é o médico que vale? É o que eles querem? Então, isso não tem nada a ver com ciência. Isso tem a ver com política e, acima de tudo, ideologia, uma ideologia totalitária e intolerante.